capítulo, a gente, quando um vacilo meu, a gente não estudou o capítulo 4. Por um vacilo meu, peço desculpa aos irmãos, a gente não estudou o capítulo 4. Mas o capítulo 4 de Atos fala sobre a benevolência da ação de Barnabé. Você não sabe que Barnabé é fazendeiro? Barnabé é fazendeiro. E ele vendeu todo o patrimônio e entregou nos pés dos apóstolos. Aí quando chega no capítulo 5, mas a ministra-feira tem inveja, vai fazer o mesmo, só que baseado em mentira, acaba morrendo. Com a morte de Ananias-Safira, por causa de mentira, causou-se um crescimento da igreja e ao mesmo tempo um respeito e uma consideração pelos apóstolos absurda. Porque eles entenderam que na presença de Deus, na casa do Senhor, mediante os apóstolos, mentir causava graves consequências, morte. Ou seja, e com isso provocou um respeito à igreja, uma consideração à igreja e causou ainda mais o crescimento. Perceba, Rian, que na igreja aí a Bíblia diz que já tinha muito mais de 5.000 pessoas. E a gente está falando, não é de congregados, a gente está falando de membros. Uma igreja em Jerusalém, que é uma cidade que na época tinha cerca de, no máximo, 70 mil habitantes. E desses 70 mil, 5 eram cristãos. Isso significa dizer que quase 8,2% era cristão da população. Você já imaginou? Aqui eu sempre digo que tem 600 pessoas em 7 casas. Esse é o cálculo. São 80 famílias. Aí se você calcula, na média aí, cada família tiver, que é como o governo pensa, mulher, marido e 2 ou 4 filhos, 2 ou 4 filhos, vamos botar em 2, então 8 vezes 4, 13 vezes. Vou contar por menino, tu tem até mais. Sim, só por alto. E olha lá, né? Já dá 13 vezes. Mas você imagina, vamos botar 400 pessoas aqui. 400 pessoas. Essas 400 pessoas, 8% disso é crente. O que é isso? Dessas 400 pessoas, quase 32 pessoas é crente. 32 pessoas crentes, membro da igreja. Está falando dos congregados, né? Membro. Aqueles que podiam, vamos dizer assim, votar, participar do conselho da igreja. Tanto é assim que é aí que se aparece a necessidade, no capítulo 6, de fazer a primeira ação social da igreja. A igreja, irmãos, ela é baseada também pela ação social. Se a igreja não tiver ação social, ela perde um pouco a razão de existir. Existe muita igreja por aí que venha a nós e vosso reino, nada. Mas como é que o pastor, suponhamos que a igreja aqui tivesse condições de dar um salário para pastor. Como é que o pastor tem mesa farta e eu olho para a minha irmã e o meu irmão, só tem o feijão e arroz, não tem nem ovo. E o pastor não se compadece para ajudar? É isso. Isso não é papel de igreja. Igreja não faz isso. Igreja, quando eu vejo o meu irmão padecendo, eu tenho prazer. Irmão, você está precisando? Estou. Tem qualquer mandando. A gente tem lá 1 quilo de charco, eu vou lhe dar. Já falei como a gente pior agora. Carne ainda. O mais barato que tem é o frango. É frango? E ovo. Carne de porco da cara. Da casa também? Também, tudo da casa, poxa. O negócio é só ovo. E eu vou parar desde quando que eu vou parar? Mas ainda é mais... Porque você está contando um pouquinho aí. Fala disso, a minha esposa botou uns pedaços de coisa que eu olhei assim, parecia carne. Não é aqui não. É ovo. Sim, como é o nome daquele negócio que você trabalhou ali? Como é o nome daquele negócio? Sim, mas como é o nome daquele padrão ali que você colocou? Mas eu só coloquei tempero. Como é que você dá o nome daquilo? Não foi nem um omelete, né? Porque o omelete a gente Omelete de ovo, hein? O omelete a gente bota alguma coisa dentro. Eu não coloquei nada, só fui bater o ovo. Não, parece que ela parece um pedaço de carne. Ovo batido. Ovo batido. Aquilo ali parece um pedaço de carne. Eu olhei, rapaz. É porque eu tempero. Coloco Que coisa açafrão maravilhosa. E sal e tempero. Peguei aqui na colher e fui meter o dedo. Pô, Eu fiquei com carne. foi, velho.
Parece com carne. Eu não sei se você sabe o que eu estou dizendo. É quando, de cozinha eu só entendo de manteiga, porque manteiga é azul. É azul, é? Manteiga azul? Não, eu já tenho isso também. Então, entendeu? Então, igreja que não faz ação social, igreja que não faz ação social, não é igreja. É associação de qualquer coisa, menos de igreja. A igreja precisa fazer ação social. Por isso que não é normal a gente ver o irmão passar necessidade e uma coisa é eu não ter condições de ajudar. Outra coisa é eu ter condições e ignorar isso. É um absurdo. É até um pecado. E os irmãos lá da igreja de Atos, da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, estão. Tem muita gente aí se convertendo. Muita gente se tornando membro da igreja. O pastor Pedro está abarrotado. A gente precisa levantar homens. Qual é a característica? Os homens, as características que esses homens tinham, Dos homens tinham? eram homens Cheio do Espírito Santo. cheio de reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E marido tinha só uma mulher, né? Aí não vi não, né? Aqui não vi não nessa. Isso daí. Mas o marido de uma só mulher não é como a gente interpreta, não. Vamos começar? Vamos. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentaram muito e tinham sido criados fora da terra de Israel. Começaram a se queixar de que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição? Diária. De dinheiro. O que estava ocorrendo aqui? Tinha as viúvas que moravam em Israel e tinha as viúvas que, quando souberam que a igreja estava com estrutura financeira boa, porque todo mundo estava vendendo seus patrimônios e botando o dinheiro nos pés do apóstolo, começaram a vir de outras regiões e disseram: homem, vamos voltar para Jerusalém. A igreja está crescendo, a ação social está bombando, quando distribuir dinheiro todo dia, vamos para lá. Aí começaram a fazer acepção. Que acepção? As viúvas que já estavam vão receber. As viúvas que chegaram agora e estão vindo com interesse porque a igreja começou a ter uma boa condição financeira, vão ficar de lado. Você está entendendo? Teve aí uma divisão com duas classes de pessoas. As viúvas que já estavam em Jerusalém e as que estavam chegando porque souberam o que estava acontecendo. A ação social que a igreja estava fazendo. Por isso que o texto diz aqui que aumentou muito o número de discípulos, aqueles que tinham sido criados fora da terra de Israel. Diz que tinham se queixavam que tinham sido criados em Israel. A queixa era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas. Quer dizer, já foi montado um grupo dos que estavam chegando e um grupo das que já estavam, para receber benefícios. Por quê? Porque eram distribuídos dinheiro todo dia. Que dinheiro era isso? Para que distribuir dinheiro todo dia? Era o programa do Espírito Santo? Claro que não. Em volta daquele nome, você imagina uma igreja que tinha culto, Ria? Todo dia, de tarde, de manhã, eu não sei dizer especificamente à noite. Acredita-se que não. Mas à tarde, de manhã, até 5 horas da tarde, culto. E era louvor, palavra, cura, libertação do templo, fora do templo, nas casas. Agora todo mundo queria estar em volta do templo. Por quê? Porque o templo era um símbolo de patrimônio da comunidade. O templo era um símbolo de autoridade para os judeus. O templo era um símbolo da presença de Deus entre o povo. O templo era um símbolo da grande exponência do povo de Israel. O templo era... Por exemplo, quando nós construímos um templo aqui, vai ser um templo bonito para a glória de Deus. Não vai precisar dizer onde fica o Ministério do Velho Chamado. As pessoas vão dizer: pode ir lá e sair de casa. O prédio mais bonito que tiver é a igreja. Por quê? Porque vira referência. Mesma coisa aconteceu em Jerusalém. O templo era uma referência. O templo era reverenciado. O grande pecado de nós como cristãos é não cometermos o erro de muitos irmãos, e eu falo com autoridade e conhecimento, batistas. Os irmãos batistas têm esse grave problema, batista tradicional. Eles têm uma idolatria ao templo. Esse templo aqui foi construído em 1945, no dia 7 de setembro de 1901. Começou, comprou-se esse terreno. Os batistas iam lá para isso. Eles tinham idolatria absurda pelo templo. Não, essa parede aqui foi construída há
ainda quando era prefeito fulano de tal. Eles tinham essa idolatria. O povo judeu tinha essa idolatria com o tempo. No tempo que Herodes tinha investido diversos quilos de ouro e prata para construir aquela estrutura, com todo o poderio de Roma, que Roma era da Babilônia, que era um dos grandes arquitetos da construção da época. Então o templo era fenomenal. Você sabe que é o segundo templo. A prova é que quando os discípulos foram mostrar a Jesus da estrutura do templo, é porque era bonito, né? Fenomenal. E esse templo era o que Herodes foi reconstruir. Sim. Perceba, o povo de Israel tinha essa questão. Aí, o versículo 2 diz então 12 apóstolos. Outra coisa que eu quero frisar: não existe apóstolo no tempo de hoje. Apóstolo, no sentido literal da palavra, é todos aqueles que viram Jesus pessoalmente. Isso. Apóstolo. Quem disser por aí, eu sou o apóstolo de tal, a palavra apóstolo, no literal do grego, significa aqueles que viram Jesus pessoalmente. Quem não viu Jesus pessoalmente, esquece. Paulo chegou a ver, né? Por isso que ele se classificava apóstolo da palavra. Por quê? Então, os apóstolos reuniram todo o grupo. Então, ele achou que quando foi separar um para colocar no lugar de Judas, disseram uns dos que andavam conosco, né? Quando Jesus era vivo. Então, os apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Vocês acham, compreende? Você está conseguindo entender alguma coisa? Um pouquinho, né? Vocês acham que as coisas hoje se inverteram um pouco? As lideranças começaram a se preocupar mais com o dinheiro e esquecer a palavra? Ou é só um equívoco da interpretação que a gente tem hoje? Porque um exemplo que a gente aprende aqui é que os apóstolos nos ensinam que a obrigação do pastor é se preocupar com a palavra. Ou seja, a igreja precisa ter uma liderança confiável que cuide do financeiro da igreja. O pastor precisa estar ciente. Agora, cuidar não é isso. O pastor. Hoje acontece estritamente o contrário. Quando o pastor cuida do dinheiro e foca nisso e esquece absurdamente da palavra, porque o dinheiro, estou falando de dinheiro, estou falando de dinheiro. O dinheiro, ele provoca no ser humano uma sensação de poder. E o poder tira da gente a dependência de Deus e coloca na gente o amor pelo dinheiro. Infelizmente, irmãos, é com tristeza que a gente fala isso, a gente toca nesse assunto porque o tema pede. Eu conheço igrejas que há uma disputa. Quem tem a tela de LED maior, quem tem o som com mais qualidade, quem tem a melhor banda, quem tem o melhor pregador, quem tem os melhores vocalistas, quem tem... Infelizmente, existe um grande jogo onde atrair atenção, não atrair presença é foco. E quando o pastor deixa de focar na palavra, na oração, no jejum, para focar no financeiro da igreja, não que ele não tenha que estar informado, precisa, e tem que estar. Agora, cuidar não é obrigação. Não é obrigação, não se deve ser para o crescimento da igreja, no sentido literal e espiritual. Aí versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança. 7 homens de confiança. Não se pode ter uma liderança na igreja se não houver confiança. Quando diz 7 homens aqui, é uma cultura judaica que os serviços da igreja principais eram dados a homens. Mas a Bíblia não cita, mas existia nos bastidores de separação de alimentos, vestes e água, mulheres. As mulheres estavam aí nos bastidores. Só que a cultura machista judaica não cita. As mulheres trabalhavam na separação de roupa, comida e água. Tanto é que o ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres, né? Sim.
70% do deixar ligação é sustentado por mulher. E a pessoa que não fosse a mulher na vida do homem? O negócio estava feio, Bia. Ainda tem gente que diz. Tá vendo? Pergunta isso. Viu, Bia? O negócio estava feio. Por que você está feliz? Tia, não viu? Aí, irmãos, percebam. Por isso, irmãos, entre vocês, sete homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e entreguemos nós entregaremos esse serviço a eles. Interessante que essa liderança que se reuniu, Nick, dá algumas características que uma liderança na igreja precisa ter. Pessoas de confiança. Pessoas cheias do Espírito Santo. Cheias do Espírito Santo aqui, não está falando só de autoridade, poder, do sonho. Não. Cheios do Espírito Santo aqui são pessoas que pregavam com a vida. Sem abrir a boca. E quando abria a boca, pregava também. Entendeu? Cheio do Espírito Santo aqui é a capacidade de viver o Evangelho na sua essência. Cheio do Espírito Santo aqui é as pessoas olharem para esse crente, que era da liderança da igreja, e dizer, eu não encontro um erro para apontar naquele crente ali, que ele não devia estar naquele meio, porque ele é errado, ele é assim, ele é assado, não. Cheio do Espírito Santo aqui, era um homem que era marido de uma só mulher, era um homem que casou só uma vez? Não. Marido de uma só mulher, era aquele homem que só tinha uma mulher. Porque existiam pessoas que estavam dentro da igreja que não receberia cargo se tivesse duas esposas. E tinha pessoas que frequentavam a igreja e tinham duas esposas. Então o apóstolo diz, precisa ser um camarada que tem uma só mulher. Tinha pessoas que frequentavam a igreja que, se quisessem participar, isso aqui é uma conjectura, se quisesse participar da liderança da igreja, tinha que ter essas características, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, pessoa de confiança e marido da sua mulher. Eu tenho isso, mas eu sou marido da mulher. Então, porque na cultura judaica ainda existia essa cultura de que o homem poderia repudiar, que não é diferente de divorciar. Não, mas podia casar com duas mulheres, desde que ele tivesse condições de bancar as duas no mesmo padrão. Não, eu quero uma geladeira agora, meu amor. Aí a outra diz, se você tem condições de comprar a geladeira para ela, eu também quero. Eu não tenho geladeira daquela hora. Não, estou dando um exemplo. Só para comprar um pote. Minha querida, você quer o que de presente de aniversário? Imagina o camarada casado com uma esposa e as duas fazem aniversário no mesmo mês. O camarada é casado com duas esposas. Você quer o que, meu amor, de presente? E morava em casa separado, não é para propriedade não. Eu quero uma joia de pérolas. Maravilha. Aí o camarada ligava para outra esposa e dizia, você está aniversário desse mês também, né? A minha concorrente também está, né? Ela pediu o quê? Uma corrente de pérolas que eu também quero. O camarada tem a obrigação de dar o mesmo presente, o mesmo valor para as duas. Se ele comprovar se tem condição de manter as duas, não que Deus aprovasse isso, não. né? A cultura do judeu, Deus não tem nada a ver com isso. A cultura do povo judeu. Deus nunca aprovou essa questão, apesar de ter permitido lá atrás. Então, marido com a sua mulher, como nós falamos aqui. Assim, todos nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Essa é a missão da liderança, do núcleo da liderança espiritual da igreja. A igreja como instituição ela é dividida em partes. A igreja instituição ela é social. A igreja instituição ela é institutiva. A igreja instituição ela é uma associação para beneficiar a comunidade cristã e não cristã. A igreja como noiva de Cristo, a missão dela é radicalmente outra. A igreja como soldado do evangelho, a missão dela é radicalmente outra. Quem já viu o vídeo que a gente posta da igreja aqui? Já? Vocês viram que em cima assim tem Pix, tem o nome do telefone. Aí tem Pix, CNPJ. Não é assim?
Ali é a igreja instituição, que tem um estatuto, que tem um secretariado, que tem uma presidência e uma vice-presidência, que tem a igreja instituição, para o governo saber que a igreja existe. Essa parte, esse povo aqui estava se levantando para cuidar dessa igreja, da área social também. Enquanto o pastor Pedro disse: eu não quero me envolver com isso. Eu e mais um grupo de apóstolos vamos se envolver em ganhar alma, oração, evangelizar, porque o foco da igreja, como igreja de Cristo, é ganhar alma. Quem pensar em abrir igreja para ganhar dinheiro, está perdendo totalmente o juízo, o raciocínio, a inteligência. É por isso que ninguém abre aqui. Porque aqui não dá dinheiro. Então, perceba. Nós, como igreja, precisamos focar. Foco principal, ganhar almas. E em segundo plano, cuidar da igreja como instituição. Foi para isso que foi levantada a liderança. Não é para estar numa turma de gente olhando para a cara do pastor, ou da missionária. Não sei como bonitinho, não. É porque a igreja não se faz sozinha, só se faz com gente. E vou dizer muito sincero a vocês, se fosse para eu escolhendo o que ele vai ter como pastor, não. É muito pesado. É muito mais real lugar de emoções. Pastor, hoje eu não vou cantar não vou pregar não. Tá bom, irmão? A carga não está subindo, né? Agora quem foi dado Você tem que estar. vai ser cobrado. É muito legal. Eu não sei porque tem muito babaca por aí dizendo: meu sonho é ser pastor. Mas pastor, Paulo disse que quem dizer que é episcopado, essa história da igreja, Paulo está sendo preso do ministério, sim, essa pregação não é. Pastorear a igreja, Paulo está se referindo também, principalmente, à ignorância. Anunciar. Não. Sim. Eu queria ler livro 5, por favor. Sim. Interessante, não posso dizer. Esse argumento aqui, fé, não foi solicitado não. Para ser uma pessoa que cuidasse do social da igreja, os critérios eram outros. Cheio de Espírito Santo, sabedoria, marido de uma só mulher. Não, aqui não cita o marido de uma só mulher, né? Sim. Cita lá na frente. Né? Cita lá na frente, exatamente. Mas aqui é confiança, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Não está falando de fé. O apóstolo Estevão tinha, o diácono Estevão tinha. Primeira característica, fé. Cheio do Espírito Santo. E também Filipe, próprio, Nicanor, Timão, judeu que Timó, Parmenas e Nicolau, de Antioquia. Um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Esse foi o primeiro diácono não judeu, que era de Antioquia. De onde foi que Paulo saiu? Para o mundo missionário? De Antioquia. De Antioquia. Diz a história que quem fez toda a ponte para Paulo ser enviado pela igreja de Antioquia para missões foi esse diácono. Nicolau. Veja aí, irmãos, isso é a importância de um diácono. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do diaconato, da diaconia. Diácono significa o quê, irmão? Servo. Aquele que serve. E é. Então, significa que quando eu recebo o cargo de diaconato, eu estou me disponibilizando a ser mais servo do que eu sou. Tem pessoas que entendem diferente, né? Pega a credencial e diz: agora eu sou diácono.
Meu irmão, você está sendo mais servo do que você já era. Agora o senhor está com o título oficial de servo. As pessoas não entendem isso. O diácono, ele é uma pessoa disponível a servir. E eu tive o privilégio de conhecer algum diácono na minha vida. Papai morreu diácono. E na minha época de evangelho, quando criança, de crescer daquela idade, era natural. Se alguém na igreja passasse mal, naquele tempo o pessoal gostava mais de fazer menino na cidade do que hoje. Se tivesse uma mulher grávida, na época era brasileira, na época era física, na época, não sei se vocês conhecem, algumas pessoas tinham um cigarro chamado variante. Alguns tinham Corsel 2 com meu pai, Corsel 1 com meu pai. O diácono estaria disponível, mas se algum irmão passou mal, ia chegar alguém de bicicleta na porta dele, que naquela época não tinha telefone. Ia chegar alguém de bicicleta na porta dele, irmão, pelo amor de Deus, a irmã está tendo dor de parte agora, corre lá para levar ela para a maternidade. Ninguém tinha telefone para ligar para a ambulância. Ninguém tinha um contato no hospital. Ninguém. Não, aquele tempo era orelhão e muito mal. Você tinha um orelhão aqui e outro lá. Aí o diácono, um carro do diácono era uma ambulância. Tudo que acontecia na igreja de urgência, chama o diácono. E o diácono, quando era consagrado, ele já dizia: estou disponível, qualquer hora, qualquer que precisou, pode chamar. Ali ele estava exercendo um excelente papel de diácono. Irmãos, é maravilhoso. Você sabia que eu sou apaixonado pela recepção da igreja? O Deus me dá o tempo, eu vou para fora receber um culto. Eu gosto disso. O diácono, ele sabe receber, sabe recepcionar, sabe direcionar a pessoa ao seu local para sentar. Da igreja não tem. Aqueles que estão dispostos a servir. É um orgulho, um privilégio, é uma honra, é satisfação. Você imagina o diácono Estevão. Ele não estava só disposto a servir. E Estevão não estava disposto só a pregar. Estevão não tinha só conhecimento. Estevão estava disposto a quê mesmo, Jesus? Estevão estava disposto a Morrer. É mesmo morrer. Primeiro mandar. Primeiro Marcos. O primeiro cara que morreu como cristão. Com Martin. Da igreja. Morreu pelo Evangelho. Eu fico perguntando, será que eu estou pronto para morrer pela verdade? Se eu não estou, eu mesmo sendo pastor, eu tenho 1.000 trilhões de vezes melhor que eu. Será que eu estou disposto a servir? Se eu não estou, como é que eu posso estar liderando a obra de Deus sem servir? Porque tem gente que pensa que porque eu sou, ele é pastor, aí é a obrigação de ser servido. Não, senhor. Nós temos que ter mais prazer em servir. Irmãos, para um grupo, 5, não foi? 6? Esses homens foram. Não, esse já foi. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém, e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé. Você não sabe o que é isso. Aqui, aí eu volto, por isso que eu postei Flávio José. Flávio José disse que havia batismo todo dia. Você imagina? Uma igreja que tem batismo todo dia. Aí os sacerdotes eram conheciam a lei? Sacerdotes, Sim. eram doutores da lei. Aí era. Aí o sacerdote dizia, escanteio na lei. O que eu quero agora é saber desse Cristo aí que é o O que eu quero agora é sentir o que esses crentes estão sentindo. O que eu quero agora é ser membro dessa igreja que está crescendo de forma exponencial. O que eu quero agora é sentir esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Receber esse batismo com o Espírito Santo com fogo. O que eu quero... Mas meu filho, o senhor é sacerdote, o senhor é salariado para ser sacerdote. Mas o senhor está abrindo mão? Estou abrindo mão. Para quê? Porque agora eu quero saber de Jesus. Eu quero conhecer o Jesus que Pedro prega. Eu quero conhecer Jesus que Estevão prega. Eu quero conhecer Jesus que os apóstolos pregam.
Imagina que revolução essa igreja estava fazendo. Agora, qual o maior problema dessa igreja? Com certeza vocês vão saber. Da igreja primitiva, dessa igreja que a gente está citando, qual é o maior problema dela? Aqui não cuidava das igrejas. É um grave problema. Alguém quer? O grande problema foi por isso que veio a perseguição. Eles só queriam pregar para os judeus. Eles só queriam ficar ali. Irmã Josefa Gama, irmã Piene, minha mãe 3. O evangelho chegou a 7 casas. Louvado seja Jesus por isso, que nós estamos aqui. Mas o evangelho não pode ficar só aqui. O evangelho precisa ser conhecido pelo povo de Serrote do Japão. Aliás, Prazer dos Bodes. O evangelho precisa ser conhecido pelo povo do Serrote de Butão. O evangelho precisa ser conhecido pelo povo do Alto da Cruz. O evangelho precisa ser conhecido pelo povo de Pitubas. O evangelho precisa ser conhecido pelo povo de 8 anos de prata. 8 casas. O evangelho precisa ser conhecido. Se o evangelho ficar só aqui, a igreja não cumpriu a sua missão. Aí, hoje aqui aconteceu uma coisa, coincidência. Eu levei um pipoco aqui há pouco tempo atrás, caí aqui agora, nesse instante. Aí, se eu estivesse sozinho, quem conseguiu levantar? Rapaz, seria só salvar. O que é que você acha, você? Se eu estivesse sozinho? Poderia, mas teve alguém segurando aqui atrás, teve os irmãos me dando apoio aqui, para eu me sentir ter mais habilidade para colocar o. Teve pessoas aqui me dando apoio. Sabe o que se chama isso? Obreiros. Pareceu até coincidência. Não, foquinha aí. Pareceu até coincidência, né? Eu vou cair, tá? Usar como exemplo na hora do. Mas não. Obreiros. Obreiros estão para dar o apoio. Obreiros estão para auxiliar. Obreiros estão para levar a carga juntos. Obreiros estão para o pastor dividir a carga. Obreiros, igreja sem liderança não funciona. Liderança sem sintonia não funciona. E não é o objetivo, a irmã Josefa está pregando mais do que a diaconisa Ana. A diaconisa Ana está cantando mais do que o diácono Renilson. Não! Se o raciocínio da gente está focado em um objetivo: avançar com o reino de Deus. A Bíblia não registra nenhuma briga onde Estevão passa o dedo na cara de Filipe e diz: olha, quem tinha que pregar hoje para o povo tal era eu. Você se meteu na frente e foi pregar no meu lugar. Não! Eles tinham tudo em comum. Meus irmãos, esse capítulo é muito pequeno, mas é muito profundo. Então, é o 8, né? Estevão, um homem muito abençoado por Deus, cheio do poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Vocês sabiam que tem diferença ali entre maravilhas e milagres? Sabia não? Maravilhas e milagres. Você sabia, Riel, que tem diferença entre maravilhas e milagres? Sabia? Tem diferença entre maravilhas e milagres? Com certeza. Qual é a diferença? Milagre é eu estar com câncer e ser curada. Maravilha é uma perna do pastor crescer aí. Entendeu a diferença? Todos os dois são. Maravilha é uma mulher não ter útero e ter uma gestação, gerar uma criança e a criança nascer. Isso é maravilha. Todos os dois são magníficos, né? Afinal, se alguém chegasse ali com o exame, irmão, depois que ele orou, está aqui o exame e fui curado de câncer. Quem não ia ficar impactado? Quem ia? Muita gente não? Agora, quem ia mais Muita gente é curado, né? Hum? Muita gente é curada. Sim, claro. Jesus é o mesmo. Agora, como essa sociedade aqui em 7 casas e região ficaria mais impactada? Se saísse alguém divulgando que nos curou de câncer com o exame na mão, ou eu saísse andando porque uma pedra cresceu aqui.
Esse discípulo não só aguentava mais. A pessoa estava O impacto era maior, né? O outro acabou não vindo, o seu estava com ele, mas não vi não. Sei lá se o médico disse que estava com ele e ia pegar mesmo. Ela pega todo mundo da frente. Essa ia ser a diferença entre o milagre E a maravilha. e a maravilha. Entendeu, vocês? Então, por isso que muitos tempos dizem, rapaz, maravilha de Deus. Porque é maior que o milagre. Aí o versículo 9 diz, mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens, dos Dos homens livres. os homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinha vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Essas cidades eram cidades tidas como o auge do conhecimento da época. Essas cidades aqui. Aí, o que é que eu aprendo aqui no versículo 9? Quando você começa a destacar, minha mãe 3, pode esperar. Vai ter pessoas dizendo tudo isso. Quem era Zezinho? Agora, garanta. Já dirigiu até culto. Eu vejo ela cantando os Glória a Jesus ali. Quem era? Eu vi um boato aí, que ela está quase uma parte. Ela passa pela gente, nem olha, viu? Depois que ela veio assim, nem olha. As pessoas. Não, eu estou dando só um exemplo, tá? Não. Eu sei. As pessoas vão falar. Tá vendo, irmão Cícero? Agora ele está achando que. Percebe? É o pastor. Se vacilar, não tem mais nada pra cá. As pessoas vão criticar porque a função do diabo é esse diabo. A função do diabo é esse diabo. Mas, pastor, quando eu comecei a fazer a obra, começaram a meter o pau em mim. Claro. O diabo está gostando de você trabalhar para Jesus? Claro que não, então. O boato vai começar. A pancadaria vai começar. As críticas vai começar. E eu digo a você que isso é bom. Por que isso é bom? Porque vai ganhando na gente, casca grossa. Quanto mais a gente leva pancada, mais a gente fica resistindo. A sua mão era uma quando você Me tinha. mandaram me deitar lá em casa. A sua mão era uma quando você tinha 18 anos de idade, com relação a calo. A sua mão é outra hoje, ou não? Por quê? Depois de tantos processos, pegando na enxada, pegando na alavanca, pegando no cavador, pegando no ciscador, pegando no enxadeco, a sua mão vai ficando em casa só. A mão da minha esposa tem 2 nós, assim. Ainda tem? De tanto ela tá. Tem 2 nós aqui. Às vezes eu pego na mão dela e estranho assim. O que é que você está querendo dizer com isso? Então, perceba, meus irmãos. Quanto mais pancada você leva, você fica encaliçado. Então, graças a Deus, se você levar pancada, vou mais não para a igreja, porque afinal de contas, quando eu estava cantando, eu dei cola no cabinho com o olho e quase me engole. Então, olhando para o cara que aprende, né? Eu não vou mais não cantar, porque eu não vou mais não pregar, porque eu não vou mais não falar para frente, porque o pastor não percebeu, mas eu percebi que o fulano, que a fulana, que a ciclana. Meu irmão, você está produzindo, você vai levar pancada mesmo. Qual a árvore que leva pancada? A mangueira que tem manga ou a mangueira que só tem folha? Tem manga. A árvore que tem fruto, a gente não corta. Mas a que só tem galho, a gente passa a marreta, né? Passa a foice, né? Meu avô passava a foice. Passava o facão. Então, se você está dando fruto, não vai ter pau, é normal. Sabe? Não acha que não. Quando os discípulos apanhavam por causa do evangelho, irmão Deus, o que é que eles diziam? Agradecia. Você acharam dignos de levar uma pizza de amor ao evangelho. Tinha tanto amor o evangelho que ia apanhar, agradecia a Deus. E graças a Deus que eu apanhei o que eu estou pregando o evangelho. Olha para aí. A gente chegou nesse livro, irmão Deus, será? Não entendi. O cabo prega uma vez, o cabo do carro, ao invés de largar a perna do carro, o cara larga dele. E tu vê o cabo do carro. Meu irmão, eu estou pedindo a Jesus para me tornar uma criança.
estava dizendo que hoje o nosso irmão, que estava da hora daquele tempo, que foi Espírito, que estava na terra. Queria tanto ser Espírito. Sabe por que, presidente? Porque se eu fosse para o Espírito Novo, hoje eu ia testar meu nível de crente. Se estava igual ao que ele tem, estava um pouco. Quando havia essa perseguição, a igreja precisa, naquela época, precisa bastante, mas também por causa da perseguição. Mas quer dizer, a perseguição não é difícil, de certa forma. Não. Aqui ninguém está passando perseguição. Mas se todo mundo aqui estivesse passando perseguição, nós passava a noite de joelho, todo mundo. Vamos todo mundo orar que nós estamos passando perseguição. Quer dizer, se tivesse estava botando arma em cima, o cara ia orar. Ia orar e ia passar a noite e o dia de joelho para Deus dar graça para quando o cara viesse, levantasse a mão, que eu estender essa mão para ele, ele ficasse lá com o braço tudo aí enquanto O senhor acha que aqui teria mais crente se houvesse perseguição ou menos crente? Os crentes que já são pegos mesmo, era mais crente. A igreja só cresceu mais por perseguição. Certo. O senhor acha que teria mais crente ou menos crente? Não sei se houvesse perseguição hoje aqui. Teria mais crente ou menos? Não, é o que eu estou dizendo. Aqui no Brasil, se houver perseguição, aqui no Brasil tem o quê? 33% de crente. 50% de 47% de evangélicos de todas as espécies. 47%, né? Aí ia ficar uns 20%. Também 27, que aí é cano. Não. Evangélico. Olha esses aí. Ia ficar uns 20%. Ah, Olha lá, viu? Mas esses 20 conseguiriam trocar o que tinha depois. Porque eles iam para o jejum, eles iam para a oração e eles iam conseguir ganhar mais. O versículo 9 diz: e ficaram contra ele alguns da cidade de Cirene e Alexandria, e este e outros judeus da região da Sicília e da província da Ásia começavam a discutir com Estevão. Percebam que ninguém discutia com Estevão. Foi ele que foi separado para diácono. Aqui não, permanece, não está ouvindo agora aqui. Porque a partir do momento que ele foi separado para diácono, ele começou a mostrar aquilo que ele tinha, a capacidade que o Espírito Santo tinha dado para ele e a sabedoria que ele tinha. Aí os outros, e ver que ele ia querer competir com ele, não conseguia, eles vão invejá-lo. Eu vou botar a gente para pensar. Perceba bem. Se Estevão foi consagrado a diácono, era porque ele já fazia o que ele fazia. Ele só recebia uma unção Também. para servir com excelência. Então, mas ninguém olhava para ele. Não estou dizendo que ele fazia na mesma proporção que ele fez depois de diaconato, mas que ele já fazia. Em parte ele já fazia, mas ele começou, porque ele fazia, mas ele não tinha aquela liberdade, porque depois que ele foi ungido para aquilo, ele tinha liberdade para fazer aquilo, só que ele já fazia, claro, porque senão não tinha sido escolhido. Sim, com certeza. Mas é onde eu digo, ele já fazia, mas ninguém veio. Ele já fazia, mas ninguém quis discutir com ele. Ele já fazia, mas ninguém foi bater de frente com ele. Quando ele foi ungido a diácono, impressionante. E está sabendo agora? Não. Sabe quem foi consagrado a diácono? Estevão. Se ele já pregava, agora ele está pregando. Se ele já servia, agora ele está servindo. Se ele já orava, agora ele está orando. Se ele já era cheio do Espírito Santo, agora ele está. Se ele... E agora, quando ele chega falando desse evangelho, eu já estou cansando já. Vamos juntar aqui para bater de frente com ele? Fechado. Vamos lá. Só que o crente cheio do Espírito Santo, ele não argumenta com as palavras da sua boca. Ele argumenta com os seus frutos. E o crente cheio da unção do Espírito, você só cala ele matando. Aí quando o bicho vem de morrer, Aí como diz, não adianta ter uma boa palavra de sabedoria, mas se não tiver Espírito Santo, separado. Fica só um excelente conteúdo, mas sem sal. Percebemos. Então, o camarada, quando vai discutir com alguém cheio do Espírito Santo, ele não tem argumento, o texto aqui não vai dizer, que vai dizer ele está pelo céu. Ele não tem argumento. Aí você percebe que Estevão começa a pregar, começando de Gênesis. Aí no capítulo 7 são 60 versículos de Estevão esmiuçando Gênesis, Davi, os profetas. E sai apontando o que foi que aconteceu no início, para Jesus. Estevão apontando para Jesus de forma teórica, só usando a cabeça. Você quer imaginar? Camarada ter a Bíblia da época decorada e argumentar só.
cheio da unção do Espírito Santo. Sabe o que causou mais irritação naquela liderança do povo? Porque eles, como não tinham um argumento para debater com Estevão, a resposta a Estevão, em boa parte do diálogo, era o silêncio. Aí quando eles viram que eles iam perder, capítulo 7 diz, eles começaram a fazer barulho e deitar, tapar os ouvidos. Porque quem estava falando não era mais o Estevão. Era como se fosse um outro ali. Porque esse cheio do Espírito Santo, irmãos, é diferente demais. Se as pessoas param e dizem assim, alguém está doente aqui, chama a irmã fulana, chama o irmão fulano para fazer uma oração. Chama, por que você vai chamar? Por que não pode chamar fulano? Não, aquele fulano, aquela fulana, aquela irmã, aquele irmão. Não é verdade. E aquele outro? Puxa, a oração vai passar aqui. Pode ser crente também, mas a unção como aquele não. Então, irmãos, vamos encerrar que chega tão cansado. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. O crente que vencia mais do mundo. Então eles pegaram algumas pessoas para dizer, nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Quando os teus inimigos não conseguem ter vencido porque tu está cheio do Espírito Santo, a única opção que eles tinham era mulher. Dessa maneira, atiçaram o povo e os líderes e os mestres da lei, depois foram agarrar Estevão e levaram para o conselho superior. Então, arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso templo e contra a lei de Moisés. Eu falava contra o templo? Como assim? Porque na visão do Evangelho, o templo perdeu a importância que os judeus davam. Quem passou a ter importância como templo? Jesus. Nosso. E a lei deixou de ter importância como tinha, porque o pacto que estava valendo era do segundo Adão. Isso que não dá. Segundo Adão é Cristo. Então, os inimigos de Estevão não tinham que argumentar, então vamos estar aliados. Irmão, quando você começa a pregar uma igreja, você tem que estar preparado para qualquer tipo de calúnia. Ô, meu irmão, só para você refletir aí, você me responder. Você que está aqui, que serve Jesus, que está na igreja, que vem aos cultos, você está preparado para, se preciso for, alguém com raiva de você, porque você é crente, porque você anda na igreja, porque você frequenta os cultos, alguém te acusar de roubo, porque você é crente, alguém te caluniar, te chamando de... Um exemplo. Vou usar o termo popular da gente aqui no Nordeste. Dizendo que o irmão é um traído, a irmã é uma, no popular, gaieira. Você está preparado para ouvir isso? Só isso. Não estou falando nem de levar pedrada, nem ser morto, não. Por amor ao Evangelho. Eu estou preparado para levar nome de corno por amor ao Evangelho. Você está preparado para levar o nome de PG por amor ao Evangelho? GP agora, né? GP. PG. Por amor ao Evangelho? Você está preparado para receber o nome de ladrão ou ladra por amor ao Evangelho? Você está preparado para alguém levantar a boca assim e dizer: o pastor disse que a Pirene era... Você está preparado? Para mesmo sabendo que é uma armadilha do diabo para você sair da igreja, você não continuar na igreja, não continuar servindo a Jesus. Você está preparado para ouvir isso e continuar firme com Jesus? É difícil, não é tão simples, não. Mas isso é o básico. Daquele que se dispõe mas a é fazer. o básico de a pessoa se controlar, né, estar preparado, mas não dizendo que ele não vai revidar pelo fim. Não. Você vai partir para a agressão. Não. Até se irar, pode se irar com o camarada. Você não pode pegar. Né? Se for o caso de levar ele até a justiça, também a lei dá cobertura. Né? Não, Mas você vai provar pelo que você está dizendo. O que eu entendo, eu não sei, eu entendi o seu raciocínio. Mas o que eu estou perguntando é o seguinte: você está disposta
acontecer qualquer coisa com você e você não deixar de estar adorando a Jesus, Sim, sim, estou entendendo. Eu estou disposto. De coração, eu acredito que sim. Assim, de revidar, com certeza eu posso revidar. Mas, de um certo padrão de conhecimento que eu tenho, não me obrigado. Mas de revisar, com certeza. Ela tá bem naquela que ele pegou, passando a orelha pro carro. Aqui os caras inventaram todo tipo de conversa para extremo. E Jesus não tem extremo disso, não. Ah, mas crente, não, tio. Pra fora, Pedrinho. Pra casa, Valinha. Então, arranjaram alguns. Esse aqui tá lindo, foi? O 13, 14. Nós ouvimos quando ele disse: esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Eles já traduziram o que Estevão estava dizendo e já acusaram com outra história que não tinha nada a ver com a realidade. Todos que estavam sentados na sala do Conselho Superior olhavam firmemente para Estevão e viram o rosto de um anjo. Parecia um anjo. Porque ele chega no Espírito Santo, ele consegue não revidar e ter características angelicais. Você está com muita função. Meus irmãos, vamos ser pelo menos 50% do que Estevão foi. Vamos rir. Pode. Vamos ser pelo menos 50% do que Estevão foi. Ó, Estevão apanhou, morreu. 50% é só levar pelo menos uma rapada boa. Então, uma fita boa ali, né? É, Matheus. Será que a gente consegue? Depende aqui da pancada, do cacete. De tudo, né, ué? E aí, né? Você sabe o que vai. A primeira pancada só agora. Será que a gente consegue ser pelo menos 50% disso? Irmãos, a gente precisa. Os desafios são grandes que vai estar aí. A gente precisa. Aqui é um pouquinho mais, né? Aqui é um pouquinho mais. Aí eu não vou ler o personagem não, porque a gente tinha tempo. A gente complica. A gente complica mais do que é. Esse já não é difícil, não. O difícil... A coisa mais difícil que eu achei em ser crente é ter domínio próprio. Também acho difícil. E dominar o meu eu. Não sei. Porque você conseguir dominar, é muito difícil. Resistir à tentação, resistir às coisas do mundo, essas coisas pra mim é moleza. Agora, dominar o meu eu, isso pra mim é difícil. Mortificar os prazeres canais. Para aprender a gente dominar as coisas do mundo é fácil. Vai Diana, querer e não. Agora, o nosso eu mesmo é mais. vamos E é uma coisa que a gente não tem como se livrar, né? A gente não pode sair da gente. vamos limitar Estevão, Miriam. Mas Estevão botaram ele para a prisão, caluniaram ele. Apedrejado. Aí ele está Estevão era no colégio, era no deputado, era pregando o evangelho. Eu acho que, assim, esse tipo de gente assim, que vem irmãozinho aqui, a minha neta ali, se expor uma novo, é um pouco mais difícil, né? Mas, assim, para a minha idade, é mais. Se vier a subir os negócios do mundo, deixar as coisas do mundo, tá ali, tanto faz, né? Então, essas coisas, assim, ela quer dizer assim, essas coisas, os prazeres da carne, Sim. para uma pessoa já de idade assim, a pessoa que tem consciência, mesmo sem ser evangélico, ele já é mais fácil de conseguir suportar, né? Quanto mais a pessoa Né? servir a Deus, Tanto né? faz. Porque Mais faz fácil. comparação. Se tiver um forró aí, fica Eu tô nem eu, assim, sou uma coisa dessa. Nem me abala. Já tem coisa que é difícil.
Já assim, eu acho que já não seria fácil, né? Porque na hora que Tem coisas que... Mas depende, Nezinho. Não. Realmente Não é quando a pra gente é jovem é mais difícil, mas quando realmente a gente Sim, toma agora uma decisão, de ser fiel a Deus, aí a gente consegue. Não importa o tamanho, né? Porque eu aceitei Jesus, eu tinha 24 anos. Eu tinha 24 anos, eu era jovem. Eu fui para um carnaval, bebi todas, voltei bêbada. Foi. E olha que eu não gostava de beber, viu? Mas nesse dia eu bebi, dancei até na boquinha da garrafa. Não sei. Aí não era porque eu não estava sendo crente mesmo. de verdade. Não, eu não era crente ainda não. Eu estou dizendo, antes de ser crente. O último carnaval que eu fui foi até no meu aniversário, o carnaval coincidiu com o meu aniversário. Eu fui festejar o meu aniversário no carnaval e quando foi uma semana depois eu aceitei Jesus. Na minha época de crente, Acabou. Eu como nunca tive adolescente, vontade de ir pra festa, nunca tive vontade de ir pra beber, nunca tive vontade de fazer mais nada do que eu fazia antes. A gente tinha nojo dessas coisas. Nunca tive. E É por isso que eu digo, a minha até luta os anos, eu maior tinha 13 anos. é com o meu eu. É assim, eu tenho, se a gente discutir, por exemplo, se a gente discutir, a vontade que dá, Sim. entendeu? Agora é falar. Até hoje. eu não sou dessa forma. Isso é. Existe muita pessoa. Ele está sem entender porque ela sabe que ela que está dizendo entende, mas eu não entendi. Não, mas não é só com Mas ele, agora não. quando ela falou, Mas não é só com, mas não é só com o meu amor, não. Diga assim, por exemplo, eu vejo uma certa coisa ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A irmã Nezinha tá mentindo pra mim, entendeu? Eu sei que ela tá mentindo pra mim. A minha vontade é de dizer na cara dela, você tem vergonha de mentir, né? É. Entendeu? Aí eu tenho que ir. E De maneira barra. aconteceu lá em Rosa. Lá em Rosa, eu estava na porta da igreja, olhando para uma direção que a gente ia falar com um rapaz que estava no outro lado do terreno. E o pessoal estava assim do lado, bebendo. E uma mulher daquela saiu e me esculhambou de tudo que não me fez. Fiquei pegado na pegadela. Olha, Eu fiz jeito. Toda semana, não, toda mulher me buscar lavagem. Ô, Biane, mas me deu vontade de revidar. Mas o que foi que eu fiz? Eu sei que... Eu sou crente. Eu continuei fingindo que ela não estava falando comigo. Entendeu? E no outro dia todo mundo estava sabendo. Chamaram a irmã disso, daquilo. Chamaram a pastora, né? Que eles me chamam de pastora. Chamaram a pastora e as irmãs tudinho de... Então, no outro dia estava todo mundo comentando. Eu digo, Deus é o meu pai. Ele diz que aqueles que mexem... Então, se eu fosse fazer alguma coisa, Deus ia ficar debaixo do braço cruzado, porque eu ia tomar a frente. Como eu não fiz nada e entreguei a Deus, Deus fez. Entendeu a A diferença? semana a mulher me buscar Só que não é lavagem. fácil. A vontade é de... Né? Se eu tivesse ido, aí foi mesmo. Quem era ele? Eu disse, vai ter Mas já é Deus que muda o Aí ele caminho. disse, quando chegou lá e disse, aqui ninguém pega lavagem. Oi, tá certo. Aí quando foi voltar, ele passou, e aí, vem cá, cara. Aí disse que ela viesse em freio, foi freio lá, foi da casa do Renato. Eu disse, não volte nada, você vai dar, é pra voltar daí, eu quero falar com você. Como é que você ficar lavagem lá e você disse que a lavagem não dava? Ou você pegar sua lavagem, faça um pirão e coma. Você tá morrendo de fome, quer lavagem pra comer? Não quer dar lavagem do bicho pra comer, então eu faço um pirão e como. Se eu tivesse ido, nós tivesse enrolado, tinha levado o bar da lavagem na sua pele. Graças a Deus. O vida da Marlene. Ô Pedro, vai pegar essa coisa, eu não corri. Eu disse, pai, agora assumiu que só, tá? Eu disse assim, tá, você tem quebrado o bar na sua testa, o bar da lavagem. E tinha pegado a lavagem embaixo e derramado na sua cabeça. Eu fazia você beber ali no chão. Ô, Biane, Você sabe? Biane, é isso que a gente tem que vencer, Biane. Por isso que eu não fui, mal deu um recado a ele. Eu disse que eu não vou buscar uma lavagem na sua casa, não quero como. É por isso que eu tô dizendo, Biane, o mais difícil pra mim é vencer a mim mesma, entendeu? É isso aí, tá E tem entendendo? outra coisa, que assim a pessoa falar um passinho pro seu dever, é meio complicado, né, pastor? Mas é isso. exatamente o que Estevão fez. E Jesus não pagou o pago sem dever, Biane? Paga a CDD. E Jesus não Já pagou? sabia o quê? Eles ficavam cuspindo nele, botavam por outro Se eu tivesse ido, se eu tivesse ido, eu tinha quebrado o bar da lavagem na testa dele. Graças a Deus eu não Quer dizer, Biane, pegar a lavagem e um pirão e comer, quando ele é por isso que a gente tem que orar, Biane, pra que a gente mate isso que tá dentro da gente. Entendeu? É difícil, mas não consegue. A gente vencer isso aí, tem que engolir forte, né? É engolir. Obrigado por terem vindo. Fazer de conta que não existe. Obrigado por terem vindo. Sexta-feira, estejam aqui. Não posso confirmar agora,
Mas é provável, pode ser, que sexta-feira eu tenha um pastor aqui para ministrar a palavra conosco. Pode ser, não. Só vou confirmar depois de chegar em casa. Aí, a igreja é bom todo mundo estar, né? Amém. Meu camarada, vamos trazer uma palavra. Vocês vão desenjoar do pastor e vão ouvir o camarada prega diferente. Pode ser, não é certeza não. Vou saber agora, vou ver em casa. Quem é a filha? Exatamente, eu vou até olhar aqui se o rapaz respondeu. Eu fui tirar dúvida com ele, deixei um áudio e ele não me respondeu. Quer dizer, não me respondeu ainda. Ouviu, mas não me respondeu. Ele disse que você ligasse pra ele quando chegasse em casa, né? À noite. Vamos ser escravo? Amém? Amém. Que maravilha. Vamos lá. Ô irmão, quando eu tava bebendo na boquinha da garrafa, não era crente não, viu? Pra ficar claro isso, viu? Eu não era crente Eu não, vou ter viu? inveja eu. Eu também não gostava não, Piane, mas eu fiz essa por causa do abençoado, né? Do pai do meu irmão, meus filhos. Aí, É um pecado como devo a Deus, graças a Deus. Maravilha. Vamos orar? Sim, amém? Aleluia. Pai amado, santo, poderoso, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Santificado, Senhor, seja sempre, sempre, sempre o teu nome. Pai, obrigada, Senhor, por esta aula, por estes estudos. Obrigada, Senhor, por cada irmão aqui presente. Que o Senhor nos dê força, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Que nós venhamos ter vontade, mais do que vontade, Senhor. Que nós venhamos ter necessidade de estar nos cultos, Senhor, aprendendo a tua palavra e te adorando, Pai. Abençoa, Senhor, cada uma família aqui representada, aqueles que estão enfermos, Senhor. Deus, tu sabe de todas as coisas, ó Deus. Levanta aqueles que estão caídos, dá ânimo àqueles que estão desanimados, Senhor. Fortalece aqueles que estão fracos na fé. Pai, salva, entra com salvação, com libertação, com transformação na vida de cada um que precisa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem gostou da vida desses irmãos hoje, a Pilene, depois de sei quantos meses retornou? Eu não, pastor, porque eu não negócio de pedir de parar porque eu não entendo nada, né? Aí a pessoa fica. Mas eu não só dormir. Mas é melhor você ter ouvido aqui e estar lendo do que você estar Eu só não tirar. Eu fico naquele bicho. Vocês nunca que eu via uma pessoa dizendo que não levanta, ela estava dormindo. Mas se foi esse dia, me perdeu. Nada, vamos ver. Você Eu dormi, eu durmo. É não, moleque. Eu dormi, eu durmo. Eu vou ficar deitada, vai dormir 10 Mas é horas. melhor ter você também aqui que a gente está lendo. É, né? Amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a Deus, que são as pessoas falando de você com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, e seja feliz aqui, em nome de Jesus, você diz. Amém. William vai trazer a mamãe dele na próxima quarta e abrir a mamãe dela. Aí quando